Olá, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2023, aqui tem sol hoje, é uma temperatura agradável, eu espero que aí também esteja, né? Um bom dia, uma temperatura agradável, para que você viva essa sexta-feira na sua totalidade, plenitude. Deus abençoe todo mundo aí. Como vocês estão? Espero que bem. Estamos chegando na sexta, né? Aos trancos e barrancos, né? Aos trancos e barrancos. Mas a gente está chegando aí na sexta-feira, graças a Deus. E assim o tempo vai passando, a gente vai vivendo e vai caminhando aí na presença de Deus, né? Que legal. Eu queria que você fizesse uma gentileza para mim e abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e verso 22. Eu quero tratar com você sobre um assunto que eu acho que é muito bacana. E tudo bem, Franciosa? Deus abençoe, meu queridão. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. João 3 e 22, sobre um testemunho que João Batista deu a respeito de Jesus, né? A gente vai passar por vários assuntos aqui, mas eu quero ir discorrendo isso e conversando com vocês para que a gente tenha alguns esclarecimentos importantes aqui a respeito da palavra de Deus. Eu acredito que vai ser bem salutar para a gente tratar e falar sobre isso, tá bom? Vamos lá? Procura aí na tua Bíblia, por favor, Evangelho de João, ou São João, se você preferir, o quarto Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Quarto Evangelho, capítulo de número 3 e verso de número 22. Bom dia, irmã Lulu, irmão Tomás, Deus abençoe vocês. Por favor, acompanhem aí comigo. Vamos lá. João, capítulo 3, verso de número 22. A seguir. Glória a Deus. Quando você encontrar, fale para mim aí, encontrei, né? Encontrei. E aí eu já vou ler o texto aqui para a gente começar a falar sobre isso. Um texto grande, né? Eu quero começar logo para a gente não se atrasar. Vamos lá? Só estou te esperando. Tudo bem? Bom dia. Deus abençoe vocês. Que bom. Eu vou ler o texto então, vocês já encontraram, eu vou ler o texto, né? Diz assim, ó: Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Feche os seus olhinhos aí, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, tendo para alto discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor venha quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje a gente observa a palavra de Deus e vê que algumas histórias contadas dentro das congregações religiosas caindo por terra, né? A gente vê algumas coisas aí caindo por terra. Veja o verso de número 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali com eles batizava. Então, a pergunta é a seguinte: quando Jesus pregava o seu evangelho, as pessoas se convertiam e imediatamente eram batizadas no mesmo dia, demonstrando ali o arrependimento do seu pecado. Eles falam da purificação, né? E a gente vê o verso 23 dizendo assim: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então as pessoas eram batizadas aonde, irmão? Dentro da igreja, jogavam uma aguinha na cabeça deles, pegava as crianças, jogava uma aguinha e batizava, ou as pessoas vinham andando porque eram adultas, conscientes, né? Entendiam a pregação do evangelho, aceitavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e então, arrependidas do seu pecado, vinham às águas, ou seja, no rio, e ali no rio elas eram batizadas. Então, qual é o batismo correto, irmão? Veja como isso aqui põe por terra qualquer tipo de conversa furada e fiada que tem por aí nas igrejas hoje. Qualquer um. Por quê? Porque primeiro nós precisamos crer, aceitar a doutrina cristã. Ok? Primeiro nós precisamos crer e aceitar a doutrina cristã. Certo? Então, para você crer, você precisa entender. Então, uma criança não entende, né? Não entende, ela não entendeu, ela não tem consciência. Então, por isso, Jesus, ele batizava os adultos, depois do evangelho ter sido pregado, é o que diz a Bíblia. Qualquer outra conversa do pastor para vocês, mas aqui nós batizamos as crianças, mas aqui a gente joga uma aguinha, não, tá errado. Entendeu? Tá errado. Tem duas coisas aí que tá errado, não é nem de menos e nem de mais. Existem algumas igrejas onde tem que fazer curso de batismo. Eu pergunto para você, onde é que está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Você tem que fazer um cursinho de batismo aqui, você vai se preparar para o batismo. Mentira, não existe isso na Bíblia. Mentira, não existe isso aí na Bíblia. Você ouviu o evangelho, a
palavra de Deus te convenceu do teu pecado, imediatamente você pode ser batizado. Entendeu? Então, o curso de batismo é o sal demais. O batismo da criança é o sal de menos. A gente tem que ser temperado. A gente tem que fazer a coisa do jeito certo. Então, se você ainda não foi batizado, você já é adulto, não desceu as águas. Ah, pastor, mas eu fiz o batismo quando eu era bebê. Não vale esse batismo. Estou lendo a Bíblia para você, estou te ensinando. Não vale. Isso aí não está na Bíblia. Não tem problema. Aonde não tem problema? Pode ser numa piscina, pode ser numa piscina de plástico, pode ser no rio, pode ser no mar, não interessa. Aonde tiver uma água, você pode se batizar. Isso não tem problema. Desde que você tenha consciência do teu batismo. Desde que você tenha consciência do teu batismo, você entenda o que ele é. E como é que isso acontece? Acontece através da pregação do Evangelho. Então, quando você olha o que a irmã Vânia está fazendo, ela fez um curso de 30 dias para batizar e fez uma prova oral. Eu pergunto para você aqui, aonde está escrito na Bíblia? Jesus fazendo prova para ver se você pode batizar ou não. Ah, você vai fazer um curso aqui, daí você vai fazer esse negócio aqui. Entendeu? Ah, pastor, mas eu batizei quando eu era criança, eu era católico, ou na igreja presbiteriana, ou onde quer que você tenha se batizado, não sei. Agora você é adulto, você está ouvindo a pregação do Evangelho, você conhece Jesus, você conhece a verdade. Então você precisa descer as águas. Batismo por aspersão não existe na Bíblia. Entendeu? Não existe. Ponto. Não existe. Vou ler de novo. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João Batista também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, primeira conversa. As pessoas ouviam Jesus pregar, aceitavam a palavra de Deus e desciam as águas do batismo. Ponto. Entendeu? Ah, mas tem o batismo com balde. Errado, não pode. É nas águas. A não ser, Natiele, é que você está na igreja errada, né? O que você quer que eu faça? A culpa é tua. Você congrega numa igreja que não é bíblica, não é cristocêntrica. Aí os caras vão proibir você de batizar. Onde está escrito aqui? Veja como é um absurdo as regras das igrejas hoje. Se você olhar aqui, aonde é que está escrito que tinha os obreiros de Jesus na beirada do rio falando, você é casada com seu marido? Não. Ah, então você não pode batizar. Isso está escrito na Bíblia? Não. Não. Mas irmão Claudemir Silveira está dizendo assim, nesse curso é ensinado doutrinas da igreja. Mas você não deveria ensinar, Claudemir, doutrinas da Bíblia? Por que você ensina a doutrina da igreja? A igreja vai salvar alguém? Você fica dono das ovelhas? A igreja não deveria ensinar a sã doutrina, que é a doutrina que está aqui, escrita na Bíblia? Você ensina a doutrina da igreja para quê? Para as pessoas, se não está na Bíblia a doutrina da tua igreja. Porque se ela está na Bíblia, é só você ensinar a Bíblia. Você vai ensinar a doutrina para quê? O que você ensina? Que a pessoa não pode usar calça, que a pessoa não pode cortar o cabelo, que a pessoa não pode beber, que a pessoa não pode fumar, que a pessoa... Que doutrina é essa que você ensina? É só você pregar a Bíblia, irmão. Jesus só pregava o Evangelho. Não tinha doutrina de homem. Doutrina de homem não existe na Bíblia. Entendeu? Onde é que está escrito aqui que Jesus ia na beirada do rio e dizia assim, quem é que fuma? Ou você acha que não existia o tabaco naquela época? Você acha que não? Isso que você acha? Que não existia tabaco, que não existia bebida? Onde é que está escrito aqui, e os discípulos na beirada do rio diziam assim, quem bebe não pode batizar, vaza.
Quem fuma não pode batizar, vaza. Está escrito isso aqui na Bíblia? Ó, você que não é casado aqui legalmente, se só mora junto, não pode batizar, vaza. Sabe o que é isso? Essa é as doutrinas da igreja que os caras ensinam para você, que é diabólica, a Bíblia diz. Que isso é um troço do diabo, porque eles estão te ensinando fora da Bíblia. Eles estão indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca disse isso. Entendeu? É simples, irmão. É simples. Aonde está escrita a palavra neófita? Já tem gente dizendo, o neófito, aonde está escrito aqui? Mas aos neófitos, está escrito isso aqui, irmão? Mostra para mim onde está escrito isso aqui. Se você mostrar para mim onde está escrito isso aqui, eu mudo minha conversa aqui com você. Porque eu não posso pregar uma heresia. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar, e é por isso que eu estou dizendo isso aqui para você. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que se você pregar outro evangelho que não seja esse aqui, você é maldito. Se você pregar outro que não seja este aqui, você é maldito, a Bíblia diz. E o evangelho que você prega é maldito. Então nós precisamos nos ater ao que a Bíblia diz e não o que você acha. O que você acha, guarda para você. Prega a Bíblia. Porque senão você pode ir para o inferno. A Bíblia diz que se você acrescentar um tio ou retirar uma vírgula da palavra de Deus, você vai para o inferno. Olha o que a Bíblia diz, irmão. E ela está dizendo isso para quem prega o evangelho. A Bíblia está dizendo isso para quem prega o evangelho. Não é para quem ouve o evangelho. Se você retirar um tio ou acrescentar uma vírgula, você pode trocar. Acrescentar um tio ou tirar uma vírgula deste evangelho, você vai para o inferno. Então o que as pessoas fazem, irmão? O que as pessoas fazem? Eles retiram versículos daqui de trás, dizendo, mas aqui... Não, batismo está falando aqui. Aqui. O batismo é para todos. Jesus morreu por todos. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo não é uma ação da igreja. É um direito de quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele tem o direito, biblicamente falando, de ser batizado, independente da sua condição. Jesus disse, venha como estás. Quem vai transformar ele depois é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Entendeu? É simples, irmão. Ou não é simples? O irmão colocou aí 1 Coríntios 7:1, né? Carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Quer ver? Vamos ver o que está escrito aqui, irmão. Vou ler aqui o que está escrito. 1 Coríntios 7:1. Aqui, quando fala a respeito do casamento. Olha aqui. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Verso 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Engraçado que a gente não vê a palavra escritura, papel, casado. É engraçado a gente ver isso aqui, né? Você não acha engraçado? O irmão citou aí, está querendo me corrigir, mas eu não consigo encontrar aqui a palavra, ir no cartório e assinar. Você está vendo aqui, escrito isso aqui, irmão? É só uma pergunta que eu estou fazendo aí para acrescentar o teu conhecimento. Você consegue enxergar aqui a palavra cartório, papel? Você consegue? Eu não consigo enxergar aqui, eu não sei por que você está escrevendo isso aí. Talvez querendo me repreender, dizendo que é obrigado a casar. Eu acho que você está inventando coisa. Porque eu não sei se você sabe. Talvez você precise aprender isso. O judeu, quando ele fechava um acordo, ele tirava o sapato e fazia assim, e dava para a pessoa. Significa estar aceito. Significa estar assinado o contrato. Pega um parzinho de sapato. Pronto. Você pode ir lá atrás, no livro de Jeremias, os caras lavravam escritura de compra de terreno, guardavam num vaso e colocavam ali.
escritura de terreno, de compra e venda. Agora, casamento? Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Mostra para mim. Mostra para mim onde está a certidão de casamento de Adão e Eva, irmão. Se você mostrar isso aí na Bíblia para mim, daí eu calo minha boca aqui e vou embora. Porque você está certo, eu estou errado. Porque se você falar para mim que se você tem que ter documento, irmão, como é que Deus pega a Eva, dá para Adão e fala, cara, dorme com ela aí, se você não é casado? É do diabo, irmão. Sim é sim e não é não. Sim é sim e não é não. Nem os pastores respeitam papel, porque estão tudo divorciado aí. Quem é que disse, irmão, dentro da palavra de Deus que tem que ter papel? Quem é que falou para você? Onde é que você leu na Bíblia? Quem foi o imbecil que ensinou isso para você? Qual escola de teologia que você fez, meu jovem? Simples, irmão. Vamos ler a Bíblia, cara. Para com esse espírito. Mas então fornicação é fazer sexo com pessoas diferentes. Você fornica. Fornica é você dormir com um e não ser a sua esposa ou seu marido. Você tem que entender que você vive no Brasil. E aqui o português é diferente do hebraico ou do aramaico, no qual as cartas foram escritas. E quando se faz a tradução, fica diferente, meu querido irmão. Você precisa aprender um pouco sobre cultura. Cultura daqui, cultura de lá. São coisas diferentes. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, a gente encontra a mesma cultura, porque eles são judeus. A partir do Novo Testamento, nós começamos a ver uma cultura diferenciada. Por quê? Porque eles são cristãos. Não é assim? Então, lavratura de escritura era só quando se fazia negócio, não casamento. E vocês precisam aprender isso. Um pouquinho de história, estudar história, não faz mal para ninguém, para você parar de falar bobagem. Porque daí você escuta o teu pastor falando, que é um analfabíblico, e você vem com a mesma questão analfabíblica falando bobagem. Entendeu, irmão? Então, quando a Bíblia traz casamento, casar, significa ajuntar-se, o termo correto, de tradução correta, significa o homem ao ajuntar-se com a mulher, seja ele um só, e não se separe. É isto que a Bíblia diz. O termo casar-se é quando ele é aculturado aqui para o português. Então, ajuntar-se, casar-se, morar junto, desde que você tenha uma só esposa e um só marido. Então, a fornicação é esses pastor aí que um dia dorme com uma, outro dia separa, dorme com a outra. Isso é fornicação. Um dia pega a irmã do ciclo de oração, outro dia pega a outra, né? Isso é fornicação. Entendeu? Agora, quando você mora com uma pessoa só, independente de você ter um papel ou não, ela é a sua esposa e ele é seu marido. Isso é o que a lei diz. Talvez pudéssemos olhar para os textos, onde a Bíblia diz que para estarmos dentro da lei de Deus, primeiro precisamos estar dentro da lei do homem, no local e no lugar onde nós vivemos. Isso chama-se cultura ou aculturamento. E a lei diz que se você mora junto 3 meses, é marido e mulher, tem os mesmos direitos, tá todo mundo junto. Agora, se você congrega numa dessas Assembleias de Deus, aí que o cara saiu normalmente, né? Praticamente todas as Assembleias de Deus, com a exceção que o Gunnar Wingren e o Daniel Berg criaram, que é a original, todas as outras saíram de divisão. Todas, sem nenhuma exceção. É um presbítero com o rabo virado com o pastor, que normalmente foi disciplinado por algum pecado, saiu e abriu a sua Assembleia de Deus. Ele tem a Assembleia de Deus do Chico, a Assembleia de Deus do Francisco, a Assembleia de Deus do... Mas da Assembleia de Deus, Deus deu para o Gunnar Wingren e para o Daniel Berg. Só essa. Todas as outras vieram de divisão.
Então, criou-se aí, né? E você precisa, se você conhecer a história, você vai ver que até 1942, eu acho, ou 3, se não falha a minha memória, a Assembleia de Deus, as irmãs usavam calça, cabelo comprido, brinco, porque a mulher de Gunnar Wingren, do Daniel Berg, usava cabelo curtinho, era pastora. Você sabia? Conhece a história, irmão. É claro que pode, Joana. Quem é que diz que você não pode tomar da ceia se você não tem papel na tua mão? Aonde está escrito isso na Bíblia? Isso é uma heresia. Mas sabe de quem que é culpa? A culpa é tua que congrega nesses lugares, que não são de acordo com a palavra de Deus. A culpa é sua, porque é você com o seu dízimo que sustenta essas casas de heresia. Entendeu, meu irmão? A culpa é sua, porque você sustenta esses pastores que estão fora da verdade, que andam por aí, eles acham que a igreja que eles congregam não é boa o suficiente, e aí, não é assim? E aí eles vão criar a igreja deles com um jugo pesado sobre as tuas costas, que é aquilo que a Bíblia diz, que eles criam um jugo tão pesado, sentam na porta do céu, não entram e não deixam você entrar. Doutrina, meu querido, é o que está escrito na Bíblia. Isso é doutrina. A sã doutrina é o que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Porque nós somos neotestamentários. Entendeu? Isso não é uma questão de concordar ou não concordar. Isso é a Bíblia. Está entendendo, meu queridão? Isso é a Bíblia, irmão. Dobra o teu joelhinho para a Bíblia, não é para mim. Não é para mim. Eu não sou dono da verdade, a Bíblia é. Entendeu? É bem isso aí. Filipe batizou o eunuco e o eunuco não sabia nem de que caminhão ele tinha caído. Pregou uma palavra para ele dentro da escritura de Isaías. Sim, sou casada há 33 anos com a mesma esposa. Aguento ela, todo ano ganho um troféu novo, põe aqui mais um ano com a minha esposa. 33 anos. Com a mesma pessoa. E quando eu casei eu era ímpio, com 18 anos. Então eu não estou me defendendo por eu não ser casado. Eu sou, mas eu tenho que defender a Bíblia e não o que eu acho. O que eu acho não interessa. Entendeu? Agora, é melhor que você se case. Eu falo isso aqui para todo mundo. Casa, vem casar aqui na nossa igreja. Né? Fazer um casamento, não tem problema. Falo para todos os irmãos, melhor é você casar. Mas o meu marido já mora, tem pessoas, por exemplo, que moram 30, 40 anos com a mesma pessoa. Né? A mesma pessoa. E o cara não tem mogiriza e não quer saber. E daí os irmãos não deixam ela tomar ceia. Né? Não deixa a irmã se batizar. Isso é Bíblia, irmão? Tem certeza que você está na Bíblia fazendo isso? E vou dizer uma coisa aqui para você, presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente que vai ter muito o que explicar para Deus quando chegar o dia do juízo. Entendeu? Escute bem o que eu estou te falando. Porque você pode bancar o queixo duro, bater no peito, falar que você é crentão, mas quando você chegar diante de Deus, aquela pessoa que você impediu de participar da Santa Ceia, porque a Bíblia diz que quem não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus, e você, por causa dessas palhaçadas que vocês inventaram aí, impedem as pessoas de ter comunhão com Cristo, irmão, você vai ter que responder isso diante de Deus. Vai ter que responder isso diante de Deus. Porque a doutrina da sua igreja tem que ser a sã doutrina. Jesus disse, cuidado com a doutrina das velhinhas. Cuidado com a doutrina dos homens. É assim que diz lá em Isaías 29. Acho que é 29, 13, não tenho bem certeza, mas acho que é. Que fala que o único... Que fala que ama Deus, mas o seu coração está longe de Deus, ama só de boca. Não é assim que a Bíblia diz? E o único temor, o único mandamento que eles têm foi ensinado pelos homens e criado pelos homens. O povo está longe de Deus, irmão. Não tem amor pelos seus irmãos.
impedindo as pessoas dos sacramentos que são sagrados, o batismo, a comunhão. Irmão, você vai ter muito que explicar quando chegar diante de Deus. Entendeu? Muito que explicar quando você chegar diante de Deus. Muito. Agora, você também tem que pensar que quem sustenta esses caras, quem mantém essas casas de heresia abertas, é você com o seu dízimo. É você com a sua oferta. Então, se você sair, vai para outra igreja. Sai fora. Pois é, Maria Tereza. É bem isso aí. Né? Vamos continuar. 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava comigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele ali batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O cara veio reclamar porque João Batista tinha recém-batizado Jesus e Jesus agora estava batizando todo mundo, dizendo assim: como assim? Você acabou de batizar o cara já está batizando todo mundo? João Batista olha e diz assim: olha, ninguém pode fazer nada para Deus se Deus não mandar ele fazer. Então, se Deus mandou ele fazer, quem é você para se meter no negócio? Uma pergunta. Uma pergunta. Se Deus mandou o cara fazer, você vai se meter? Claro que pode, Sônia. Quem é que disse que para participar da ceia precisa ser batizado? Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Sabe por que os caras dessas igrejas aí fazem isso com você? Porque eles dizem que para você ser membro você tem que ser dizimista. Então eles criaram um monte de regra para tomar o teu dinheiro. A verdade é essa aí, irmão. Que daí você tem que batizar, mas para você batizar você tem que devolver seu dízimo. Tem que estar tudo certo. Não é assim que ele fala? Não, para você batizar tem que estar tudo certo. Você tem que estar casado, você tem que ser membro da igreja. Ô irmão, acorda aí. Você está caindo nessa conversa ainda? Você ainda está caindo nessa conversa furada desses caras? Ainda está caindo na conversa furada desses caras, desses hereges que andam por aí? Entendeu? Irmã Márcia, o problema é que a Márcia fez o seguinte comentário: mas quem segue uma doutrina enxerga as leis dela. Só que nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça, minha querida. E a Bíblia diz que nós temos que seguir a Cristo e não doutrinas de homens, porque as doutrinas do homem vão levar você para o inferno. Por isso que a Bíblia diz em João, e diz assim: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta você do que, minha querida? Liberta você da mentira. Liberta você da galhofa. Liberta você das doutrinas dos homens. Entendeu? Ela liberta você da doutrina do homem, do jugo do homem, porque o homem vem e põe um jugo sobre suas costas e leva você na canga. Mas a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Por que os pastores não permitem, por exemplo, que você vá em outras igrejas? Ah, porque você vai lá, você vai se contaminar ou você vai aprender que o que ele está falando é mentira? Tem que ser na igreja, Silvia Regina. Não pode. O dízimo, vocês têm que entender o seguinte: qual é a função do dízimo? Manter as igrejas do Senhor abertas. Isso está no livro Mateus 23, Novo Testamento. Jesus diz que você deveria ser dizimista. E quando você lê o livro de Atos 4, do 30 em diante, a Bíblia está escrito que os irmãos, vendendo seus bens, suas herdades, as suas heranças, ou seja, eles retiravam o preço, traziam à igreja e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme a necessidade dos irmãos. Então, qual é a função do dízimo? Nós estamos nos últimos tempos, certo? A nossa geração vai ver Jesus voltar. Você, nós vamos ver Jesus voltar. Certo? Nós vamos ver Jesus voltar.
Então, como é que as igrejas, você está vendo a luta que os caras estão tendo para fechar as igrejas? Você não está vendo? Você não viu agora que um promotor de justiça aí está exigindo numa cidade de São Paulo que os professores não falem mais Deus te abençoe, vai com Deus, está proibindo os professores de falar? O que a nova ordem mundial quer? Quer apagar Jesus, quer fechar as igrejas. Então, se você pegar o teu dinheiro e começar a dar para os pobres, em vez de devolver na igreja o teu dízimo, a igreja vai fechar. Daí quem vai pregar o evangelho? Quem vai pregar o evangelho, irmão? Se você não devolve o teu dízimo na igreja, como é que a igreja vai se sustentar? Como é que o pastor Sandro vai estar aqui hoje ensinando o evangelho para você se você pega o seu dízimo, quem é a ovelha da minha igreja, e dá na casa de repouso? A casa de repouso vai vir aqui pregar o evangelho para você? Vai orar por você de tarde? Os pastores vão estar disponíveis o dia inteiro para atender você? Quem sustenta a casa deles, a família deles? É o dízimo. Então, os dízimos e as ofertas são para manutenção da igreja. Como é que o pastor vai pegar o carro e vai visitar a irmã que está doente, se ele tem que trabalhar o dia inteiro para sustentar a sua família? É só uma pergunta. Tem, claro, Berenice Silva de Nascimento. Claro que pode. Entendeu? Então, o dízimo deve ser dado na igreja. É 10% do que você ganha o seu dízimo. Esse você deve dar na igreja, porque é a manutenção da sua igreja. Ok? Tá certo? Então, ali onde você come, eu não estou falando para você mandar para mim. Não, eu não quero o seu dízimo, não. Você manda ali. Ok? Então, o seu dízimo vai pagar o aluguel da igreja, vai pagar o salário do pastor, dos pastores, dos obreiros, vai comprar o papel higiênico para quando você for na igreja ter papel higiênico para você usar no banheiro, vai pagar o ar-condicionado para quando você chegar lá tá fresquinho. Na nossa igreja, por exemplo, o cafezinho que tem lá na cozinha, quando você chega tem um café, tem uma bolacha, tem o lanche das crianças que ficam na salinha, né? Tem o remédio dos irmãos doentes que a gente compra. Ontem até o pastor Fabiano foi visitar uma irmã, está fazendo um tratamento, né? Já vai trazer as receitas hoje, a igreja vai comprar todos os remédios, porque não tem disponibilidade, porque é um tratamento de câncer, é um remédio caro, não tem essa disponibilidade ali, precisa comprar, a igreja vai comprar, a igreja já levou lá comida para a irmã. Então quem é que paga isso? É o dízimo e as ofertas, entendeu? Então, por isso a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que você deve levar a casa do tesouro. No Novo Testamento, Atos 4, 5, fala que você deve levar a igreja e depositar aos pés dos apóstolos. E eles distribuem conforme a necessidade da igreja. Dízimo. Daí é dízimo. Então, sem usar o Velho Testamento. Não estou aqui usando o Velho Testamento, estou usando o Novo. Estou te ensinando. Entendeu? Não, Deise, a igreja não precisa saber quanto é o seu dízimo. O dízimo é um problema entre você e Jesus. A palavra dízimo vem de dízima, que é 10. É igual a palavra batismo que eu estou falando. Batismo significa emergir, aliás, não, é submergir, né? Afundar na água. Batismo, a palavra batismo significa afundar na água. Então não tem nem o que se discutir batismo. Dízimo é a mesma coisa, é 10%, é a dízima. Entendeu? Então, Elaine, arrebatamento a gente fala outro dia, né? Mas eu acredito exatamente que será da forma que está descrito na Bíblia. A Bíblia fala isso. A gente tem que acreditar na Bíblia. Entendeu? A gente tem que acreditar naquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Tá? Então, tudo está na Bíblia. Você não faz se você não quiser. Agora, o dízimo no Novo Testamento não é mais obrigatório. Não é, eu dou meu dízimo, eu vou ser salvo. Não, o dízimo não salva você. Entendeu? O dízimo não é para a tua salvação. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Não é quem crer e for batizado e for dizimista. Não, isso não está na Bíblia. Ok? Acabou? Tá? Acabou. Entendeu? Então, Mirna Ramos, a maioria dos membros da nossa igreja é dizimista. E assim a igreja virtual se mantém também. Nós temos mais de 10 pastores
que atendem na igreja virtual, fora todos os irmãos. Nós temos um grupo enorme de gente que trabalha na igreja virtual para dar conta de atender todo mundo. Né? A igreja ajuda todos, né? Sem contar, né, uma série de coisas que a gente faz. Então, vamos continuar aqui, ó. 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. O que ele está falando? Ele não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Certo? Nós somos amigos do noivo. O pastor é um amigo do noivo e ele se alegra quando o noivo está com a esposa, que é a igreja. Certo? Que é a igreja. Tá ok? Eu acho que a escola dominical, irmã, eu pergunto para você, por que a igreja não ensina a Bíblia na pregação do evangelho? Precisa ter escola para quê? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Se você não vai na igreja para aprender a Bíblia, você vai fazer o que lá? Que você tem que ir numa escola no domingo para aprender. Se teve 3 cultos durante a semana, não foi o suficiente para você aprender a Bíblia? É só uma pergunta que eu estou fazendo. Você quer fazer, faz, não quer, isso é problema de cada um. Mas é uma pergunta que eu faço para você. Isso é a mesma coisa do encontro com Deus. Coloca todo mundo no ônibus e leva lá no campo para encontrar Deus. Deus não está na igreja? Você vai levar longe para encontrar as pessoas, por quê? As pessoas têm que encontrar Deus na igreja, meu querido. Por que quando você vai num culto, igreja que tem escola dominical, por que a pessoa não ensina a Bíblia como eu estou ensinando você aqui? Por quê? Eu pergunto para você. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão na igreja. As pessoas querem show. Quer louvorzão, quer barulho, quer bateria, quer um cara lá em cima gritando. Né? Mas não ensina a Bíblia. Entendeu? Mas daí não ensina a Bíblia. Daí tem que ir no domingo aprender a Bíblia, porque a semana inteira teve culto e você não aprendeu nada. É o que eu acho. Mas tem gente que não acha. Eu respeito. Né? Entendeu? Eu acho assim, ó, irmão. A escola dominical, ela é uma criação da igreja. Lá em Tiatira, o apóstolo Paulo tinha uma escola, mas ele ensinava todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Então hoje, com a facilidade que nós temos de ensino, e vejo que o serviço que eu faço aqui. Olha o serviço que eu faço aqui. Eu estou ensinando, estou lendo a Bíblia e ensinando você. Se você vier na igreja no culto, você assistiu o culto, por exemplo, vocês que são minhas ovelhas, vocês que são minhas ovelhas, assistem o culto, não é exatamente a mesma coisa que eu faço no culto. Eu ensino a Bíblia, irmão. Eu pergunto para você, por que no nosso culto, por exemplo, tem 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas assistindo o culto online? Porque todo mundo quer aprender a Bíblia, que é o que eu ensino. Entendeu? Então por que as pessoas não fazem isso? Será que você ia ter que sair da sua igreja para vir aqui aprender a Bíblia? Uma pergunta que eu vou fazer para você. Por que você vem aqui? Porque lá não ensina. É simples, irmão. Lá não ensina. É aquilo que a gente fala da ovelha e do pasto. Por que a ovelha sai do pasto e vai comer grama no outro pasto? Porque a grama está seca. Daí a ovelha não consegue comer. Porque as pessoas se prendem tanto na sua doutrina e eles precisam mentir tanto para manter a sua doutrina viva e em pé, que eles se perdem no meio do evangelho, e daí aquele evangelho que eles pregam já não satisfaz mais você, porque é só conversa furada. Né? Então você sai lá da sua igreja para vir estudar a Bíblia aqui comigo. Daí quando você começa a estudar a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia para você, por exemplo, né? Verso 30 diz assim, ó, necessário que ele cresça e que eu diminua.
Mas tem algumas igrejas que o pastor é tão grande que lá Jesus é menor, porque lá não importa o que Jesus falou, importa o que o pastor fala. Não é assim? Tem uma igreja, por exemplo, que o pastor senta num trono e os caras vão lá, tem que beijar o pé dele para ser abençoado, mas para beijar o pé dele, o pé da mulher dele, tem que dar 100 conto, né? Aí tem gente que adora ir lá, faz fila gigantesca. Agora vai lá ver se o cara prega a Bíblia como eu ensino aqui para você. Por que ele não faz? Porque se ele ensinar, todo mundo vai embora, vê que ele está mentindo. Entendeu? Vê que ele está mentindo. Então você vem aqui para aprender a Bíblia, não para escutar eu contar história para você. Eu não estou aqui para te contar história. Eu estou aqui para ensinar você a Bíblia. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou aqui procurando fazer. 31, olha só. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então a Bíblia deveria estar sobre todos. O ensinamento bíblico deveria estar sobre todos, mas não está. Em muitas igrejas, o ensinamento dos caras está sobre a Bíblia e não sob, embaixo. Entendeu? Porque quando o pastor prega aqui, você já viu aí. Você está vendo pelos próprios comentários que tem muita gente que confronta o que eu estou falando, mas eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Mas a Bíblia confronta a pessoa que vive diferente da Bíblia. E eu falo isso sempre aqui. A verdade primeiro vai ofender você. Por quê? Porque você não vive dentro dela. Então a verdade ofende. A verdade bíblica ofende as pessoas. Por quê? Porque eles vivem fora da verdade bíblica. E toda vez que eu venho aqui e prego e digo, se a igreja fizer isso aqui, tá fora, o cara pula aí. Quem faz, pula. Não, mas veja bem, aqui não. Negativo. A Bíblia não se contradiz em nenhum lugar. O que você está fazendo é tirando o versículo fora do contexto para arrumar um pretexto para ensinar uma mentira. Então as pessoas fazem isso. Fazem isso. Entendeu? Então todas as igrejas deveriam seguir a Bíblia e não a sua doutrina. A sã doutrina é a Bíblia, Novo Testamento. Tudo que está escrito aqui é a sã doutrina. E o que as pessoas ensinam que está fora disso aqui é mentira. Diabólico e mentiroso é o que a Bíblia diz. Então, se está escrito, como é que você questiona? Entendeu? Se está escrito, eu estou lendo a Bíblia, cara. As pessoas não aceitam. Mas lá, não. A Bíblia não tem conflito nenhum de um texto com o outro. Se você observar o texto correto, tradução correta, não existe confronto, porque foi a mesma pessoa que escreveu, o Espírito Santo de Deus. Então não tem, mas na minha... Não. Na minha igreja é diferente, então não é de Deus. A sua igreja tem que ser cristocêntrica, biblicista. A sua igreja tem que andar dentro da Bíblia no Novo Testamento, não precisa do Velho. O Velho, o apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar, para nos dar testemunho. Então nós observamos o Velho Testamento, lemos o Velho Testamento, mas nós somos neotestamentários, porque ninguém é judeu aqui, ou podemos até ter descendência, mas nós somos cristãos e nós vivemos a Bíblia no Novo Testamento e seguimos os exemplos de Jesus. Então, se Jesus pregava o evangelho no dia e no mesmo dia batizava as pessoas, por que você faz curso de batismo na sua igreja? Se não é bíblico. E você alega ser cristão. É simples, irmão. É simples. Eu não estou ofendendo ninguém. Estou ofendendo alguém? Eu só estou fazendo uma pergunta. O apóstolo Paulo diz assim: por acaso me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? E aí? E aí? Eu sou dono da verdade? Não. Por isso que eu estou lendo a Bíblia. Estou ensinando para você a Bíblia. Goste ou não goste, é a Bíblia. Você tem que engolir.
Entendeu? Continua. 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifique. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquilo que Jesus Cristo viu e ouviu do seu Pai, do nosso Pai, que é Deus, ele vem e prega para nós, mas ninguém aceita seu testemunho, porque eles não aceitam. Aquele 33 que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, se você aceitar a palavra de Deus, o testemunho de Deus, a Bíblia no Novo Testamento, você confirma que Deus é verdadeiro, e aí sim você é um crente de verdade. Um crente biblicista. Agora, se você vai nessas igrejas que tem por aí, que não são nem igrejas, são seitas, porque uma instituição religiosa que não prega o Novo Testamento na sua integralidade é uma seita. Se ele acrescentar coisas que não estão escritas na Bíblia, seita. Não é igreja. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quem veio de Deus prega a palavra de Deus. É simples de entender, né? Você não concorda? Você não concorda que é simples de entender? É simples, irmão. Você é um homem de Deus, você prega a palavra de Deus. Você não prega doutrina, cultura de outras línguas, não, mas é que a minha... Não, tá fora, irmão. Se você é de Deus, você prega a palavra de Deus. Então a pessoa vem com uma conversa e fala, irmão, onde está escrito isso que você está falando aqui na Bíblia? Por favor, com texto e contexto, eu gostaria que você me ensinasse. Ah, mas veja bem... Não, veja bem é do diabo. Ah, mas é do diabo. Sim é sim e não é não. Quando você conversa comigo, fala, pastor, onde é que está escrito isso? Eu falo, irmão, aqui ó, João 3, do 22 ao 36, está escrito isso que eu estou te falando. Está aqui, ó. Se você não aceita, deu um problema seu. Entendeu? Não aceita, problema seu. E muita gente que não vai aceitar. Entendeu? Mas o céu não é para todo mundo. O céu não é para todo mundo, irmão. O céu é para quem crer. E a palavra crer, ela fica dentro de um parênteses e diz assim que quem crê vive a palavra de Deus. Então, eu já disse para você, não adianta você ouvir e você não colocar em prática. Então, você precisa viver a palavra de Deus. Olha o 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a tua fé em Jesus Cristo é que vai salvar você. Por isso a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que o Senhor traga a eles o pleno conhecimento da verdade. Abre, meu Deus, os seus olhos e através do nosso querido Deus Espírito Santo, o Senhor venha dar para nós o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, crer de todo o coração, alma e entendimento e possamos então ser salvos. Meu Deus, eu peço a Tua bênção e peço que o Teu amor, a Tua graça estejam sobre cada um de nós, para que andemos na Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando beberem dela sejam abençoados segundo a sua fé, e que o Senhor venha consagrar este óleo que os irmãos estão segurando nas suas mãos, que ele seja agora abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa derramar do céu uma gota do teu poder dentro deste óleo, para que ele seja santificado e tudo aquilo que ele toque seja santo, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Beijo, Deus abençoe vocês, bom final de semana, domingo, 8 horas da noite, nós temos culto e estamos aqui todo mundo junto, tá bom? Deus abençoe vocês, tchau.